Bem-vindos. Hoje temos o prazer de apresentar Delma Teodora, uma renomada consultora empresarial com mais de 2 décadas de experiência no mercado. Delma é uma figura inspiradora, conhecida por sua visão estratégica e habilidade em impulsionar o sucesso de empresas. Autora do livro Como Empreender com Lucro, uma obra que tem sido guia para empreendedores em busca de crescimento. Fiquem ligados até o final do programa para descobrir mais dicas valiosas dessa expert do mundo dos negócios. Temos a alegria de contar com a participação da Delma Teodora. Seja bem-vinda, um prazer tê-la aqui, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde, Máximo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando numa cidade que eu admiro, Nova Serrana. Quando eu conheci Nova Serrana, que tinha 20 mil habitantes. Hoje já é uma cidade com mais de 130 mil. E a gente vê pelo crescimento rápido, né? Porque 20 anos, em 20 anos eu vi essa cidade sair de 20 mil para 130 mil, né? Exatamente. Então, Em plena expansão, né? empresários inteligentes, né, dedicados. Aqui tem o sindicato, né, do Isso. calçado, que é muito forte, né? Sindinova. Sindinova. Isso. Traz Sindicato das muitas Indústrias. oportunidades para os empresários aqui, né? Exatamente. O nosso setor muito bem representado, né? É, Pelo Sindinova. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Ronaldo Lacerda, que é o presidente da instituição. Também o Júlio César Silva, diretor, né? Temos lá o Edmar. Um abraço a todos os integrantes dessa diretoria que representa com excelência o nosso segmento. Delma, sim. para quem não teve a oportunidade de conhecer, eu sei que você é uma mulher de sucesso. Meu primo esteve com você dias atrás, Obrigada. você o entrevistou, não é isso? No Sim, nós podcast. fizemos um podcast, o Rony da Bless. Isso, eu acompanhei lá a interação de vocês. Uhum, Tem muita experiência, né? E um conteúdo muito relevante, né, minha amiga? foi. O Rony, já temos uma parceria aí há mais de 20 anos, Uhum. ele com a empresa de sistema, né? E eu com a consultoria empresarial. A gente fez uma parceria muito interessante porque os empresários precisam dessas conexões, de alguém que ajude a organizar a empresa e de um sistema que dê esse suporte para fazer as informações andarem rápido, né? Para o empresário crescer com segurança. O pessoal gostou muito, né, da participação do mesmo, né? Sim. Um abraço para o Rony, sua equipe, Bless Sistemas. Delma, para quem não teve a oportunidade de conhecer, para minha audiência, se apresenta, fala um pouquinho da sua trajetória, campo profissional, pessoal. Fala um pouquinho de você, minha amiga. Que bom. Fico feliz, viu, Máximo? Eu sou consultora empresarial. Esse ano de 2024 eu vou completar 20 anos de consultoria empresarial aí no mercado. E tomei essa decisão lá atrás, há 20 anos atrás, porque eu sempre quis ser uma mulher independente, sempre quis ter uma profissão onde eu mesma desse conta de me sustentar. Me casei cedo e fui trabalhar dentro de uma empresa, e dentro dessa empresa eu fiquei 20 anos. E as coisas vão acontecendo, as mudanças vão acontecendo, e eu tomei uma decisão que eu não queria mais aquilo, eu queria mudar. E para mudar, uma coisa que eu pensei, como é que eu poderia mudar e entrar para o mercado e oferecer alguma coisa para o mercado, sem saber, né, sem ter uma expertise. Então voltei a estudar. No ano de 98, eu voltei a estudar, eu tinha segundo grau, eu tinha 28 anos, e voltei, fiz 2 faculdades e fiz um curso técnico, e tomei a decisão. Quando eu terminei a faculdade de administração, no ano de 2004, eu me senti preparada. Já tinha vivido dentro de uma empresa durante 20 anos, então eu entendi como era lidar com as pessoas, Uhum. planejamento, fazer meta, bater as metas, né? E com o estudo eu fui aprender a teoria. Então eu me senti preparada e tomei a decisão que eu seria consultora empresarial. E é tão engraçado quando a gente toma uma decisão, a gente diz pra gente o que que a gente quer, que o universo movimenta e aquilo acontece, né? Aí no ano de 2004, uma empresária aqui da cidade de Araújos, vizinha de Nova Serrana, da empresa Luluzinha, que é uma empresa de confecção maravilhosa, né, que já está aí no mercado, e é uma empresa que cresceu muito, me convidou. Estava precisando dos meus serviços, queria que eu ajudasse a organizar a empresa. E eu fui. E foi aí que começou a minha vida como consultora empresarial. Essa questão de investirmos na questão do conhecimento, isso é primordial para o sucesso de qualquer projeto, né? Sim, faz muita diferença, né? Porque hoje a gente até vê na internet dizendo que você não precisa de fazer uma faculdade, que você não precisa estudar, que você já pode trabalhar direto. Sim,
Cada um escolhe a sua Uhum. decisão, né. Mas o fato de você ter um conhecimento teórico, de você se aprimorar algumas técnicas, a hora que você vai aplicar, é outro nível de aplicação, né. Você tem um resultado muito mais rápido, depois que você tem um conhecimento teórico para fazer a prática funcionar. Quero te agradecer pela presença, né, pela participação aqui no nosso podcast e te agradecer pelo livro, né. Vamos comentar sobre esse livro lançado recentemente, né, Delma? 2023. É, 2023. esse Acabou livro de sair do forno, vamos dizer saiu do assim. forno. Esse livro 2023, durante esses 20 anos de trabalho de consultoria, eu fui captando, né, ouvindo os empresários, vendo as dores que eles maiores que eles tinham, e consegui colocar no livro 14 capítulos, ajudando a organizar a questão financeira, que é um dos pontos mais importantes e mais sofridos hoje pelos empresários. O seu livro é intitulado, né, Como Empreender com Lucro. Uhum. Sugestivo, interessante, né, o título do Título, né. do livro. Você aborda a importância da gestão financeira eficiente para o sucesso empresarial. Poderia compartilhar conosco qual é a relevância desse aspecto e como ele influencia diretamente os resultados de uma empresa? Um dos pontos para mim mais importante para um empresário realmente ter calma, ter tempo para fazer a sua empresa crescer, o seu produto melhorar, aumentar a sua região geográfica de atendimento, é ter um controle financeiro, né. Nesses 20 anos de acompanhamento de algumas empresas, uma das coisas que eu via que os empresários saíam do sério, né, ficavam estressados, não conseguiam pensar em outras coisas, é quando o seu financeiro está, sem controle, né, falta fluxo de caixa. A pessoa um empresário quando está nessa situação, ele não consegue pensar em outra coisa. O pensamento é: eu tenho que pagar, meu dinheiro não dá, meu caixa não tem, fluxo de caixa furado", né. Isso dá uma tensão emocional tão grande nos empresários, tanto, o diretor e diretora. Isso não tem se é masculino ou feminino, todos os 2 ficam muito descontrolados emocionalmente. A falta do dinheiro, a falta de caixa, faz a empresa começar a voltar para trás. Então, um dos pontos mais importantes que eu observei, e o motivo de escrever o livro Como Empreender com Lucro, porque não adianta a gente só ter o sonho de abrir uma empresa, ou de fazer um produto, ou de vender algum serviço, né. Nós brasileiros somos preparados para abrir uma empresa como empreendedor, mas a gente não é preparado para gerir o negócio, né. Então é muito um romantismo. Abre de uma forma que você: vou trabalhar, vou ficar", levanta de manhã, fica até à noite, mas na verdade, se você não aprender a gerir o dinheiro que você tem, para que invista de uma forma correta, ou se você vai buscar um dinheiro de terceiro, como você vai controlar esse dinheiro para que ele cresça e faça a sua empresa crescer, vai chegar em um certo momento que o dinheiro vai faltar. E nenhuma empresa, nenhum negócio, nenhuma prestação de serviço vai para frente se não tiver sustentabilidade financeira. Então as pessoas pecam muito nesse quesito. E uma coisa que eu penso assim, né, de pecar, não é às vezes por causa da pessoa, né, nós estamos hoje numa cultura, o Brasil, Né. incentiva muitas pessoas a abrir as próprias empresas, né. "Ah, deixa seu emprego, vende sua casa, vende seu carro, monta o seu negócio, né, vai construir o sonho que você está pensando lá de trás". Só que não é exigido a esse empreendedor que ele tenha alguns passos de como gerir o negócio. Para você ser um advogado, para você ser médico, para você ser um profissional, um contador, você é obrigado a passar por um tempo de estudo, por algumas teorias, para você se tornar aquele profissional, né. Para ser empreendedor, não tem que ter isso. Só que a pessoa começa o negócio e as responsabilidades são muito grandes em cima de um empreendedor, né. A responsabilidade das pessoas, responsabilidade governamental, né, porque vem o peso de impostos em cima, né, de A você questão enquanto fiscal, né. empresário. A responsabilidade com o mercado, o cliente, né. Então o sonho que a pessoa tinha lá atrás de que fazer o negócio dele funcionar, começa a ficar um pouco assustador. Porque a pressão e a necessidade de controle de vários pontos, né, o primeiro é o financeiro, depois é a parte de criação, né, o produto, saber precificar, saber criar, saber produzir, né.
Depois a parte comercial, como é que vende? Como é que eu monto uma política comercial? Para onde que eu vou vender? Né? São N informações, né? N informações. E depois ainda a produção, né? Tem muitos empresários que têm o dinheiro, começam o negócio, sabe vender, mas depois não consegue produzir, não consegue entregar. Então, alguns pontos da empresa sempre vão ficar aquém, né? E o mais importante, um dos pontos mais importantes que eu vi nesses 20 anos foi a questão do dinheiro, a questão financeira, né? Inclusive na nossa vida pessoal, se a gente não souber lidar com o dinheiro, não que seja essa só a ganância, né, de ter o dinheiro, de ficar rico, de ficar nessa vida de gastar, né? Mas entender o respeito com o dinheiro, porque é com ele que você sustenta. Tudo na vida é sustentado com o dinheiro. Hoje está até se transformando em moeda virtual, né? Tô deixando de ter o dinheiro na mão Em espécie, né? e passando a ser virtual, né, o Pix. Então o dinheiro é uma energia muito forte e se você não souber lidar com ele, né, gastar demais, não dar atenção, não ver como é que o dinheiro está entrando, né, tem muitas empresas que vendem muito, têm um faturamento alto, mas não tem uma política de controle dessa entrada do dinheiro. Às vezes vende, divide de 2 vezes, de 10 vezes, de 12 vezes, não vê como o dinheiro entra, né, então não organiza um fluxo de caixa. E isso é uma coisa muito importante. O empresário precisa ter uma noção de que ter o seu próprio negócio não é romântico, é realmente uma responsabilidade que vai assumir e está assumindo responsabilidade com pessoas, com ele mesmo, com a família dele, com a família das pessoas que vão trabalhar com você, né? Com o cliente, que também é uma família, com o governo que vai vir e cobrar as responsabilidades fiscais. E aí você tem que estar emocionalmente preparado para dar conta de suportar, né. O propósito de um empresário tem que ser muito forte para dar conta de seguir, né, ficar aí 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, e é possível de ver hoje, né, empresas nesse nível de tempo de vida aí no mercado, né. Você citou várias situações que pode atrapalhar o desenvolvimento, né? Esse cuidado com caixa, né? E muitas das vezes o empresário empolga e destina recursos para aquisição de sítio e acaba comprometendo na hora difícil, na dificuldade da empresa. Isso ocorre na prática, isso acontece de fato. Acontece. Nós tivemos agora o episódio, né, no ano 2020, não é um episódio, uma fatalidade, Uhum. né, que aconteceu no mundo, que foi o problema de saúde, o Covid. Com o Covid, ali foi um ponto que mostrou para os empresários que a importância de se ter caixa reserva, a importância de se fazer reservas de dinheiro, para que em algum momento de necessidade, que a gente não sabe qual seria, você precisaria de, às vezes, ficar com a sua empresa fechada por um tempo, mas você sustentaria a empresa até que o problema passasse. E nesse caso da Covid, provou para o mundo, né, e principalmente para o mundo empresarial, a necessidade de você ter reserva. Então, quando os empresários não têm um controle financeiro da sua empresa, não sabem, através de relatórios financeiros, se a empresa está indo bem, se o caixa está indo bem, cara, às vezes ele está vendo lá o faturamento alto, entrando muito dinheiro, aí o entusiasmo, ou até essa empolgação, o ego, né? Vem e fala: Nossa, meu sonho era ter o carro tal. Aí agora eu moro num apartamento aqui, vou comprar a casa tal. Começa a fazer investimentos sem saber de verdade se a empresa suporta aquele gasto. Começa a tirar dinheiro da empresa antes de saber se ela permite. E a empresa, ela é um organismo, né? A gente chama até de organização. Então a empresa, ela tem as suas necessidades próprias. Se você vai, tira dela o dinheiro, né, que não poderia ser tirado daquele jeito, ou tirando sem essa consciência, em algum momento lá na frente, você está aqui usufruindo dos bens que você comprou, está se divertindo, mas lá na frente a empresa vai cobrar essa esse dinheiro que você tirou antes da hora, né. E se você não tiver organizado, se você não tiver preparado, o que que acontece com essas empresas, né? A pessoa sobe,
ela cresce, vamos dizer, nessa questão de investimento, de melhoria de vida, mas é uma melhoria que não é sustentável, porque ele não estava olhando se a empresa poderia fazer aquilo naquele momento. Então, o respeito com essa questão financeira, o respeito com o olhar se a empresa está tendo aquela possibilidade naquele momento, é muito importante, porque isso faz com que a empresa dure menos, dure pouco, né? E às vezes lá na frente vai causar um prejuízo. A pessoa viveu bem, mudou a vida de uma forma pessoal, mas lá na frente vai ser cobrado, então vai perder tudo aquilo e ainda vai ter uma dívida para pagar, né, porque não olhou, eu até gosto de brincar que a empresa é a galinha dos ovos de ouro, né. Se você não cuida dessa galinha, ela não vai botar ovos. Então ela precisa ser bem alimentada, ela precisa ter investimento, né, a estrutura da empresa, a equipe que você traz para trabalhar precisa ser treinada, você tem que escolher bem as pessoas que vão trabalhar com você, o propósito tem que ser dito a eles, né. Um planejamento de onde a gente vai chegar. Porque se não fizer isso, a empresa ela dura pouco tempo. E esse entusiasmo financeiro, ele não é sustentável. Então ele vai até uma certa altura, depois você vai ter que a empresa vai cobrar e o dinheiro vai ser voltado para trás. Delma, então esse assunto ele é tratado também dentro da sua consultoria? Sim, quando eu entro para dentro de uma empresa, quando eu sou chamada, né, o empresário sente essa necessidade por algum motivo, né, de ter uma pessoa que possa ajudá-lo a organizar a empresa e fazer a empresa crescer com segurança, e eu entro para dentro da empresa, uma das coisas que eu vou analisar e vou mostrar ao empresário é essa visão ampla do que é o negócio dele, Uhum. né, como está a empresa financeiramente e como que dali para frente a gente pode montar um planejamento, uma ação, né. A consultoria ela não é uma consultoria rápida, né, consultorias levam alguns anos. O mínimo para que uma empresa se organize e que se prepare para crescer com segurança, são 3 anos. O primeiro ano de consultoria, ele é usado para organizar a base, como se fosse construir um prédio, né. Mesmo que você vá construir um prédio de 3 andares, de 10 andares, de 20 andares, de 50 andares, você tem que organizar a base. Então, o primeiro ano de consultoria é isso, vamos organizar a base, vamos organizar os setores. E principalmente colocar o empresário, com uma percepção de que quem é ele, ou de quem é ela. Primeiro eles têm que entender qual é a função deles e dar conta de sustentar essa função. Muitos empresários estão dentro das empresas e eles não se veem como donos, eles não se veem como diretores, né. A primeira tarefa na consultoria é fazer isso. O segundo ano, depois que organiza a base, a gente vai afinar. Nós vamos pegar aquilo que já foi corrigido e vamos melhorar. O fato de melhorar vai trazer outros conhecimentos, vai ampliando a visão do empresário e da empresária, né. O terceiro ano já é o ano de alavancagem. Ali já tem a base pronta, já afinamos os processos e o terceiro ano é para organizar para realmente crescer. Já fiquei dentro de empresas 3 anos, 6 anos, 9 anos e o crescimento que eu já acompanhei, né, já peguei empresas, vamos pensar, com um X de faturamento anual e saí com 5x de faturamento. Além do faturamento aumentar, a porcentagem da lucratividade aumenta. Porque uma das minhas maiores preocupações de organizar a consultoria dentro da empresa, mostrar para os empresários não adianta só aumentar faturamento. Aumentar o faturamento é até fácil. O que precisa é ter a lucratividade correta e dali fazer a porcentagem de lucro aumentar. Esses são 2 ganhos. Aumenta faturamento, aumenta a porcentagem de lucro, aí sim a empresa está preparada para os próximos 10 anos, 15 anos, se o empresário tiver essa condição de pensar tão longe assim. A impressão de que essa consultoria ela vai além do financeiro? Essa leitura? Sim, sim, sim. A minha consultoria dentro da empresa, nesses 20 anos, né, que já tenho aí, já passei por umas 40 empresas nesse período. E o meu cuidado maior, quando eu entro
E o empresário consegue ter essa, eu até acho assim, humildade, permitir que uma pessoa de fora possa entrar e dar palpite na vida dele empresarial, né. Alguns até dizem assim: "Mas eu dei conta de trazer minha empresa até agora, por que que eu vou precisar de alguém para me ajudar a fazer a empresa crescer?", né. Mas na verdade as coisas mudaram, né, os tempos mudaram, o mundo mudou, né, o comércio mudou, o mercado e o a o comportamento do consumidor mudou, né. Por isso, quem tem essa percepção de trazer alguém para ajudar, faz muita diferença na empresa. E quando eu entro, o que que eu vou olhar primeiro? Eu vou olhar as pessoas. O meu primeiro olhar são com os empresários, vou ver se é uma empresa familiar, se são sócios marido e mulher, se são sócio-irmãos, se são sócios amigos, né. Vou fazer essa leitura primeiro, um diagnóstico de como é a gestão daquela empresa, né. Até para eu saber como é que vai ser esse movimento com essas pessoas. Porque muitas vezes eu entro dentro de empresas, e a gente sabe de empresas, né, aqui em Nova Serrana, você ter esse tipo de conhecimento, pessoas que começaram as empresas pequenininhas, né, na luta. Muitos empresários começaram as empresas sem ter dinheiro, eles até dizem: "Não, eu tinha tantos reais", e a hora que você vê, a empresa tá aquela estrutura maravilhosa, né. Mas com o passar do tempo, com o crescimento e também com o envelhecimento nosso enquanto diretores de empresa, a gente vai cansando, a gente vai vendo que às vezes tem coisas que eu já não consigo mais fazer, né. E aí o meu olhar é para isso, o que que eu preciso fazer ali, como essas pessoas funcionam, para que todo o trabalho da consultoria possa ser feito. Então não é somente o financeiro. Vou primeiro nessas pessoas, depois eu vou olhar as pessoas que trabalham lá dentro, vou conhecer, vou ver o perfil, vou conhecer de onde essas pessoas vêm, né, como aqui em Nova Serrana as pessoas vêm muito de fora. Então, acontece as diferenças de culturas, né. Aqui nós estamos em Minas, e vêm pessoas do norte, vêm pessoas do sul, vêm pessoas de todos os lugares. Nosso Brasil é um Brasil grande, e Uhum. mesmo sendo o mesmo país, a gente sabe que são culturas diferentes. Então essas pessoas quando estão dentro das empresas, a gente para fazer os planejamentos e fazer as mudanças, é muito importante entender como é que a pessoa vai entender as coisas, vai compreender as coisas. Porque não adianta estar com uma empresa, montar um planejamento totalmente frio e dizer ao empresário: "Aplica aqui, que vai dar esse resultado". A minha forma de trabalhar é quando eu entro para dentro da empresa, eu vou pegar na mão dos empresários, né, se são sócios, aí a gente vai definir, né, ver esse conhecer o organograma. Mas a minha ideia é treinar os empresários para que eles deem conta de fazer com que essa empresa mude, se organize, fique moderna, fique profissional, para que chegue no resultado que eles querem. Por isso que às vezes eu fico numa empresa 3 anos, 6 anos, só teve uma que eu fiquei 9 anos, né, mas eu fico o tempo que for necessário para que os empresários se sintam seguros para seguir o crescimento da empresa. Ao Então que está assim eu saio. a média são 3 anos, O para você mínimo fazer um trabalho convincente de resultados, não é isso, né? é, o mínimo são 3 anos, né, porque para mudar comportamento, para que as pessoas consigam entender e compreender que tem que deixar de fazer aquilo que fazia há 10 anos, há 20 anos, né, 30 anos, ela tem que ter uma nova forma, um novo comportamento. Então os 3 anos é para isso, o primeiro começa a mudar, começa a compreender, o segundo já afina, o terceiro ele já não volta mais a fazer como ele fazia aqui atrás. E é tão legal que, às vezes, chega no final das consultorias, vou conversar com os empresários, né, porque a gente sempre tem um propósito, sempre tem um problema para começar a resolver. E é bonito quando chega no final e eu falo: "Como é que foi? Como é que é para você agora? Como é que você está agora? Aquilo que a gente há 3 anos atrás ou há 6 anos atrás tínhamos como problema, como é que você vê isso aqui hoje?". É uma prática muito comum, Delma. É. Por que que é prática comum, né, dos empresários não saberem ou não terem essa disciplina de separar o prolabore? Porque não tem esse treinamento antes. Começa a empresa e ele se sente, eh, com direito de tirar um dinheiro pelo esforço que ele já está prestando à empresa. Só que esse pagamento ele tem que ser de uma forma mais justa, né, a empresa tem que dar conta de pagar. Pois é, conosco a consultora empresarial com mais de 20 anos de experiência, autora do livro, repito, né, vou ler, tá? Leia. Como empreender com lucro. Ô Delma,
Em sua opinião, quais tipos de investimentos as empresas devem considerar para expandir seus negócios com segurança? Depois que a empresa tem um controle financeiro, mais adequado, né, não digo tão assertivo, mas começar a ter um controle financeiro, no mínimo de ter um relatório que se chama demonstrativo de resultado, para falar se a empresa está dando lucro ou prejuízo, porque se a empresa não estiver dando lucro, não adianta nada fazer investimento que só vai criar dívida lá na frente, né. Então, para que a empresa saiba fazer investimentos, primeiro ela tem que ter esse demonstrativo financeiro mostrando e comprovando que a empresa está dando lucro. Se sim, está dando lucro, é importante fazer um planejamento dessa empresa para os próximos 3 anos. Saber o que ela quer, aonde quer chegar, qual é a meta de faturamento que ela precisa, e ali, com esse planejamento, decidir quais os investimentos serão feitos. Se vão ser contratar mais pessoas, se vai ser maquinário, se vai ser equipamento, se vai ser investimentos no marketing, que hoje nós temos essa novidade, né? Não novidade de hoje, mas é uma novidade já de alguns anos, o investimento de marketing, investimento em impulsionamento, né, construção de marca. Isso vai depender da estrutura e da decisão do empresário de onde ele quer chegar. Obrigado, gente, pelo carinho. Estamos pela TV, rádio e nas nossas redes sociais, né, nas nossas plataformas digitais. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção.